Com a bênção e com a graça do nosso Deus, estamos aí mais uma vez apresentando uma live, levando a mensagem poderosa do Evangelho até o seu coração. O meu desejo é que as janelas do céu sejam abertas nesta hora e a boa mão de Deus seja estendida para abençoar, para derramar das suas graças sobre você, sua casa e toda a sua família. Logo após a mensagem da palavra, nós estaremos fazendo a oração da fé. E você que deseja nesse dia tão especial colocar alguém da sua casa, alguém da sua família na oração, você pode mandar através do seu celular, através do seu computador. Manda que o Jefferson, a Isa, o Daniel estarão anotando esses pedidos de oração, passando para minhas mãos, e estaremos fazendo a oração da fé já, tá bom? Tenha liberdade de fazer o seu pedido, de escrever o nome da pessoa, o problema, nós estaremos orando. Mas, amados, tem muitas coisas que estão acontecendo nos dias atuais. E entre elas, grande parte tem desviado a atenção dos filhos de Deus para aquilo que é importante, a distração. O povo de Deus tem se distraído com muitas coisas e tem esquecido daquilo que é principal, que é o relacionamento com Deus, que é a sua vida de oração, que é a leitura da palavra de Deus. E muitas vezes até mesmo a igreja se distrai com tantas outras coisas. Não que não seja necessário, mas não é o principal, né? Festas, eventos, assistente social, são coisas importantes. Mas o principal é o relacionamento com Deus, é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus. E é isso que nós não podemos perder. Não deixarmos que nada nos afaste desse propósito. E eu quero fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 39. Preste bem atenção na leitura da palavra de Deus. E então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse fato aconteceu num lugar chamado Getsemane, ali no Monte das Oliveiras. O Getsemane quer dizer lugar da prensa. É o lugar onde havia muitas oliveiras, e a prensa era utilizada para prensar a azeitona, para tirar um azeite puro. Então era prensada a azeitona para que pudesse ter um azeite de qualidade. E foi nesse lugar que Jesus estava ali com 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Estava ali em oração. A vida de Jesus, para nós, ela foi um exemplo de oração.
Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, eu quero ler para vocês aqui, na palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Na hora que Jesus estava sendo batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que Jesus orou e o céu se abriu. É importante a oração porque é um meio de comunicação com Deus. As coisas são conhecidas de Deus através da oração. E ali, quando Jesus está orando, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea, e uma voz do céu diz: Eis meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Logo após Jesus sair das águas, Jesus foi levado ao deserto. E ali Jesus esteve se preparando para o seu ministério, orando e jejuando durante 40 dias e 40 noites. A importância da oração. Jesus era Deus, mas também era 100% homem. E como homem ele precisava se preparar, precisava buscar a presença de Deus para exercer o seu ministério e ter sucesso no seu ministério. Isso nos ensina como é importante a oração em tudo aquilo que formos fazer em nossa vida. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar, a buscar a Deus constantemente. Orar a Deus quando levantamos, orar a Deus quando vamos fazer uma refeição, orar a Deus quando vamos deitar, enfim, orar a Deus em todo o tempo. A importância da oração. E nessa oração, lá no deserto, Jesus foi tentado por Satanás. E foi tentado em todas as esferas. Na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, e ele venceu. E essa vitória também é nossa. Ele venceu por mim, venceu por você. A oração, Jesus se preparando para realizar o seu ministério. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós devemos fazer com oração, buscando a direção de Deus, buscando a bênção de Deus, a graça de Deus para a nossa vida. Olha, é tão importante a oração que o próprio Jesus, muitas vezes ele deixava a multidão de lado para estar orando, para estar buscando a Deus, para estar em comunhão com o Pai. É importante isso. Nós vamos encontrar no capítulo 5 de São Lucas. Hoje eu vou ficar só no Evangelho de São Lucas. No capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, do versículo 15 e 16. Preste atenção. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso se ajuntava muita gente, uma multidão, para ouvi-lo, para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Em várias oportunidades, Jesus deixava a multidão de lado, porque ele sabia da importância do seu a sós com Deus. Quando no Sermão da Montanha Jesus fala: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai em oculto, que Ele te recompensará. É aquela oração que a pessoa faz sozinha. É muito bom você estar na igreja orando, em comunhão com os irmãos,
Nós sabemos disso, vemos a igreja reunida, orando. Na palavra de Deus nós aprendemos a importância da comunhão. Mas Jesus nos ensina a importância do nosso relacionamento com Deus. Ele deixava a multidão para estar sozinho com Deus, falando, orando. Porque quando você está sozinho, quando você está orando, ali no seu quarto, ou um lugar, num deserto, numa praça, numa praia, num monte, mas você está só, você abre o seu coração, você derrama a sua alma, você adora a Deus, você glorifica a Deus, você fala com Deus, e você ouve a voz de Deus. Deus fala com você quando você está orando. Ele ouve e Ele responde. Ele fala no seu coração. É importante esse relacionamento nosso com Deus. E a igreja, em grande parte, tem pecado, porque tem deixado o ministério da oração de lado. Muitas igrejas já não fazem mais culto de oração para buscar a presença de Deus. E é no culto de oração que os irmãos aprendem a ter esse relacionamento com Deus, a buscar a Deus, a chorar, busca o batismo no Espírito Santo, busca os dons espirituais. Mas o nosso relacionamento com Deus, o a sós com Deus é importante, seja de manhãzinha, seja de madrugada, né? Seja quando você vai dormir, seja durante o dia. O seu relacionamento, o seu a sós com Deus é importante demais. Tanto é que Jesus deixava as multidões para estar sozinho, orando e falando com Deus. Tem ocasião que nós devemos deixar tudo de lado para estar na presença de Deus, para ter o nosso a sós com Deus, para falar com Ele. Porque quando você está ali sozinho, Ele está te ouvindo. E você chora, você derrama a sua alma, você fala das suas fraquezas, você fala das suas necessidades, fala dos seus sonhos para Deus. E Deus fala no seu coração. E é nessa hora que você se levanta forte, firme, com a certeza que Deus está ali com os ouvidos inclinados, que a sua mão está estendida sobre a sua vida. Também estou aqui a lembrar-me, quando Jesus quando ele foi escolher os seus apóstolos. Está no capítulo 6. Eu separei aqui capítulo 6. Olha que coisa interessante. Ele já estava pregando, curando, libertando, abençoando vidas. Mas agora ele ia escolher 12 homens para estar ao seu lado no ministério. O que Jesus fez? Ele escolheu aleatoriamente? Não. A Bíblia diz que Jesus, ele passa a noite inteira orando, a noite inteira de oração. Veja bem, ele começa a orar à noite, entra a madrugada e no raiar do dia, orando, falando com Deus, buscando a direção de Deus. Deixa eu ler para vocês aqui no capítulo 6, no versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Olha bem, Jesus. Há pessoas que não se preocupam com a oração. Vão fazer alguma coisa, algum negócio, e não oram, não buscam a Deus, não buscam a presença de Deus. Seja o que formos fazer, nós temos que fazer debaixo de oração, temos que fazer buscando a presença de Deus, orando, porque assim a nossa escolha, a nossa decisão vai ser abençoada. A noite toda orando para escolher os 12 que iriam estar à frente do ministério com ele. Deixa eu continuar lendo aqui. E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, que também deu o nome de apóstolos. E foram esses que deram continuidade no ministério de Jesus. E a palavra de Deus chegou até nós nos dias atuais. Então,
quando você for fazer algum negócio, quando você for tomar alguma decisão, faça isso debaixo de oração. Não faça de qualquer jeito. De qualquer jeito vai dar errado. Mas se você fizer com oração, se você vai viajar, faça uma oração a Deus, peça a bênção de Deus. Se você vai sair para trabalhar, faça a sua oração para Deus te guardar, Deus te proteger, para Deus te livrar do mal. Se você vai fazer algum negócio, comprar, vender, busca a direção de Deus, gente. Busca a direção de Deus, que tudo vai dar certo para você. Então nós vemos que Jesus não fazia nada sem orar. Eu também separei um verso aqui no Evangelho de São Lucas, que está no capítulo 9 de São Lucas, versículo 28 ao 31. Capítulo 9, versículo 28 ao 31. Bom, é um versículo que você pode acompanhar na sua Bíblia e fala sobre a transfiguração. Jesus chamou 3 companheiros, Pedro, Tiago e João, para estar com ele. Pedro, João e Tiago subiu ao monte para orar com esses 3 amigos. Sabe, gente, quando Jesus estava orando, houve uma manifestação gloriosa de Deus. Jesus se transfigurou com um corpo glorificado. E a presença de Deus era notória, era real naquele lugar. Então tão bom foi que Pedro falou: vamos fazer aqui uma tenda para mim, para o Senhor, para Elias, porque era bom estar ali. E realmente não há lugar melhor para você estar do que estar na presença de Deus, quando você está orando, quando você está buscando a Deus. Mas Jesus não concordou, porque tinha gente lá embaixo para evangelizar, tinha pessoas que precisavam ouvir a palavra. É muito bom nós estarmos buscando a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, mas nós não podemos esquecer das pessoas que não conhecem Jesus. Precisamos levar esperança, levar a mensagem de Deus para aquelas pessoas que carecem, que precisam da ajuda divina. Mas essa transfiguração foi algo de extraordinário, não? Jesus ali com o corpo glorificado. A transfiguração, eles veem Jesus. Eu vou até ler para vocês algo maravilhoso. E responderam e disseram, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Primeiro começa aí, né? Ou melhor, e aconteceu o quê? 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com os 2 homens, que eram Moisés e Elias. Foi algo de extraordinário, não? Ali apareceu Elias, apareceu Moisés, e Jesus com o rosto resplandecendo. Foi essa experiência que Pedro, João e Tiago tiveram. Eu, olhando esses 3 aqui, Jesus, quando os procurou, Jesus percebeu que eles estavam dormindo. Foi interessante isso daqui, eles estavam dormindo. Mesmo vendo tanta glória naquele lugar. Aqui eu fico pensando muitas vezes, um culto acontecendo, Deus abençoando, e pessoas saem do culto, vive toda hora indo tomar água, e toda hora para o banheiro, outra hora vai embora, no meio do culto. Isso daí é terrível. As pessoas precisam aprender a ficar ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, do começo ao fim.
Aqui Pedro, João e Tiago estavam adormecendo e Jesus chega para eles e fala: ó, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos ser companheiros de oração. Quando a gente estiver orando, desde o princípio, quando começar o louvor na igreja, quando começa o pastor pregar, enquanto não tiver a bênção apostólica, não se levante da igreja, não saia. Esse costume que pessoas têm de ficar se levantando para tomar água toda hora, ir no banheiro toda hora, além dela perder a comunhão, ela tira a comunhão de outros, a atenção de outras pessoas. E perde o melhor. Foi naquela hora que Jesus estava transfigurando. Então nós não podemos perder nada quando nós estamos na casa de Deus, desde a primeira palavra até a bênção apostólica, porque Deus, Ele pode falar com você numa simples canção, numa simples nota musical, numa mensagem, numa oração, numa palavra, ok? Mas Jesus também, agora se aproximando do Calvário, Ele leva os seus discípulos para o Getsemane, novamente Pedro, Tiago e João. E foi algo terrível, porque Jesus começa a orar e parece que o céu se fecha sobre ele. Eu imagino que todos os demônios estavam ali em cima do Getsemane, querendo fazer Jesus desanimar, Jesus desistir de ir até o Calvário, de ir até a cruz, de ser levado ao matadouro pelos seus tosqueadores. E Jesus transpirava muito na oração, porque a angústia, a agonia era terrível. E chegou um momento que já não transpirava mais suor. O seu suor, pelos seus poros, transpirava gotas de sangue. Tão grande era a sua agonia, de saber que iria receber todos os pecados sobre ele ali mais adiante. Eu fico aqui imaginando muitas vezes, a gente está orando, nós que somos pastores, muitas vezes sentimos como que o céu fechado, mas é uma batalha. O Getsemane é lugar de batalha. Jesus dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, cálice de dor, sofrimento que ele ia ter, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, ali Jesus estava em agonia. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ali, no lugar da prensa, no Getsemane, ele orava e o seu suor, pelos seus poros, transpirava sangue. Tão grande era a sua angústia. Imagino que o diabo tentou impedir de todas as formas. O diabo tentou impedir de todas as maneiras. Mas Jesus venceu. Ele venceu por mim, Ele venceu por você. E quando Ele se levanta e sai com os discípulos, não demora muito, vem aquele, o filho da perdição, que com um beijo o trai. Mas, queridos, na nossa oração também, tem momentos que parece que o céu está fechado para nós. Parece que Satanás está ali, impedindo a gente de buscar a Deus. Foi por isso que você vê Daniel orando durante 21 dias, orando e jejuando. E quando o anjo chega com a resposta, fala: desde o primeiro momento que você aplicou o seu coração em orar e buscar a Deus, sua oração já foi conhecida no céu. Mas havia as forças demoníacas, as hostes infernais,
que estava impedindo a resposta. Sabe, meu irmão, tem hora que parece que o céu está fechado, mas parece, porque o ouvido de Deus está ali aberto. O inimigo pode estar tentando impedir, mas a sua perseverança na oração, o seu derramar diante de Deus, o seu coração aplicado na presença de Deus, tenha certeza que vai fazer o céu se abrir. Sabe, essa presença de Jesus no Getsemane nos faz entender que muitas vezes, quando nós começamos a orar por alguém, por um ente querido, por uma pessoa, algumas vezes o diabo tenta até desviar nossa atenção, fazer com que a gente pare de orar. Parece que o céu está fechado, mas persevere, ore por essa pessoa que você tem esse propósito, ore por esse objetivo, porque uma coisa é certa: todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se lhe abre. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E Jesus foi levado à cruz, e lá na cruz ele orou por nós. Lá na cruz ele pediu por nós: Pai, perdoa-lhes. Lá na cruz ele orou dizendo: Pai, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele orou por nós lá na cruz, orou por mim e orou por você. Então, quando nós sabemos que Jesus, que é o nosso exemplo, é o nosso mestre, teve uma vida de oração, isso chama a nossa atenção, para que nada nos distraia, mas que ali em primeiro lugar seja o nosso propósito de oração, de ter comunhão com Deus, de falar com Deus, de buscar a presença dEle, o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente para de orar, nós vamos nos afastando de Deus. Não é que Deus se afasta de nós, não. Nós que vamos nos afastando de Deus até nos esfriarmos. As coisas dão errada, não? Por que Deus permitiu? Aconteceu lá um problema, por que Deus permitiu? Perdeu o emprego, por que Deus permitiu? Porque a pessoa se afasta da bênção. Nós não podemos ficar longe da fonte da bênção. Jesus é a fonte. Quanto mais comunhão eu tenho com Ele, quanto mais eu falo com Ele, quanto mais eu estou na presença dEle, mais abençoado eu sou. Quanto menos eu oro, mais eu me afasto de Deus, mais longe eu fico da bênção. Então, nesta data tão especial, nós nos lembramos no Getsemane, onde ele transpirava gotas de sangue e orava ao Pai: mas eu faça a sua vontade. Ele buscou força por mim e por você para ir até o Calvário e pagar um preço que foi o seu próprio sangue, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E hoje, meu querido, quando você fecha os seus olhos para orar, confiando no sangue de Jesus, seus pecados são perdoados e os céus se abrem para você. Então, aproveite esse sacrifício de Jesus na cruz, para ter uma comunhão maior com Deus, para buscar mais a Deus, para orar mais, para estar mais em comunhão com Ele, para derramar a sua alma diante dEle, para orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, pelos seus negócios, pelos seus problemas, pela sua vida espiritual, buscando de Deus mais força, mais fé, mais santidade, para você ser luz do mundo e sal da terra, para que onde você andar, o perfume de Jesus possa estar te acompanhando, para que você possa ser a carta escrita e lida por todos,
para que você possa manifestar o amor de Deus para com toda a criatura. Gente, é a nossa vida, nosso relacionamento, o nosso a sós com Deus é importante. Buscar a Deus, estar em comunhão com Ele, não tem coisa melhor. Está bom? Pois bem, queridos, domingo a gente continua. Vamos ficar por aqui. E que coisa interessante, não? Lá em Hebreus 7, deixa eu procurar aqui, Hebreus 7, 25, eu lembrei aqui, que Jesus até hoje, Ele ora por nós. É interessante. Hebreus 7, 25. Tiago, aqui. É 25 ou 24. Diz assim: porquanto pode também salvar perfeitamente, exatamente, os que a Ele se achegam, vivendo sempre para interceder por eles. Olha aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegaram a Deus. Ou seja, Jesus pode salvar e diz que, vivendo sempre, Ele vive para interceder por eles. Ou seja, cada um de nós que aceitamos Jesus, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Olha que coisa interessante, até hoje, Jesus ora por nós diante do Pai. Então, gente, oração, oxigênio da alma, oração, vida com Deus, não deixe isso para lá. É através da oração que nós temos comunhão com Deus, é através da oração que os milagres acontecem na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Vamos orar agora? Vamos pedir a presença de Deus, a bênção de Deus em nossa vida? Vamos lá? Amém, vamos orar. Estenda a sua mão em direção do seu celular e ora comigo. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora por cada pessoa que nos acompanha nessa live. Que o Espírito Santo possa estar presente, agindo e trabalhando em cada coração, e que haja um despertar, Senhor, na vida dos teus filhos, para orar, para buscar mais a tua face, para ter comunhão contigo, para ter direção. Senhor, encha de poder essas vidas, e que a cada oportunidade que os seus filhos dobrarem o joelho para buscar a tua face, ou buscarem a tua presença, eles possam ter experiência contigo. Que haja cura, milagre, libertação, bênção na vida de todos eles. Oro por cada pessoa que fez o seu pedido de oração, oro por esses nomes nesta hora, Pai. No nome de Jesus, alcance-as onde quer que estejam, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido e minha querida, que a bênção de Deus possa estar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Lembre-se que Jesus orou por você, ali no capítulo 17 do Evangelho de São João. Não oro só por este, Senhor, mas por todos aqueles que hão de crer no meu nome. Então Jesus sempre orou por nós. A oração é importantíssima. Vamos orar mais? Um beijo no seu coração. Até domingo, se Deus assim nos permitir.